Oi, eu sou a Vitória. Oi, eu sou a Larissa. Oi, eu sou a Diana. E hoje a gente vai apresentar o filósofo Karl Marx. Oi, eu sou a Larissa do primeiro ano A. E hoje a gente vai falar sobre Karl Marx, que é um importante sociólogo alemão que tem sua teoria muito polêmica. Ele pensa sobre as relações sociais a partir de outro modo, nem da sociedade imperando sobre os indivíduos, como Durkheim, nem através das relações e ações sociais dos indivíduos, como pensava Weber. Karl Marx vai partir das relações de trabalho para pensar na sociedade, ou seja, as relações sociais permeadas por esse âmbito do trabalho e principalmente dados em termos de universo econômico para pensar sobre esses modelos de relações sociais melhor através dessas relações de trabalho. Marx vai estabelecer um método conhecido como materialismo histórico. Agora o ponto é, o que é materialismo histórico? Bom, ele é uma maneira de conhecer que estabelece que a sociedade, ou seja, que a vida social, constitui a partir de bases materiais, ou seja, materialidade, que dá o sustento da vida. Ele condiciona os outros campos da vida social, seja ele político, econômico ou o mundo intelectual. Então, através dessas operações que produzem a materialidade, que a gente tem relações sociais sendo produzidas também. Ou seja, é olhar os modos como essa materialidade é produzida ao longo do tempo. Por isso, o materialismo histórico vai determinar que ao longo do tempo existiram diferentes modos de produzir essa materialidade. Os bens que são necessários para a manutenção da vida e atualmente a gente vive no modo de produção capitalista. E Marx é conhecido por estabelecer não apenas uma maneira de analisar esse modo de produção capitalista no qual a gente vive, mas ele também fabrica uma crítica intensa e interessante nesse modelo de produção. E lida também com isso as bases de uma teoria socióloga na sociedade moderna. E também ele serve como importante contribuição e ferramenta analítica de movimentos sociais de luta contra a desigualdade. A sociedade que a gente vive hoje, ou seja, o modo de produção capitalista, é um sistema no qual um determinado grupo de pessoas detém a maior parte do dinheiro e propriedades dos meios de produção. Meios de produção que são os donos da fábrica e nós, que somos essa outra parcela da população, que não é dona desses meios de produção. Mas como ele lucra com o trabalho do proletário, já que deveria ser uma relação equivalente, onde quem tem os meios de produção paga pelo trabalho e isso se torna vantajoso para as duas partes? De acordo com Marx, isso não ocorre porque a base que estrutura o nosso modo de produção capitalista está dada sobre a ideia de acumulação de capital e do lucro, que não está dado para todas as pessoas. Marx acreditava que a célula base do capitalismo era a mercadoria, pois já que o que condiciona a vida é a produção de materialidades, o que condiciona o nosso mundo capitalista é a produção de mercadoria. Ele também definiu que o excedente deveria possuir sempre um lucro, ou seja, se eu tenho uma mochila que custou R$30 para ser fabricada, eu não vou vendê-la por R$30, e sim por algum valor maior, como por exemplo R$60, para que assim tenha lucro, definido por Karl Marx como mais-valia, com a troca ou venda do material. Para explicar as relações sociais e a desigualdade social, é preciso compreender que a força de trabalho empregada pelo trabalhador nos meios de produção que não pertencem também funcionam no modelo capitalista como uma mercadoria, já que o próprio trabalhador não recebe como salário o equivalente à sua produção, tornando o restante lucro do dono de meio de produção e acumula capital a partir do trabalho de outra pessoa. A questão levantada sobre esse assunto é: por que os trabalhadores, que estão em maior quantidade no sistema capitalista, não instituem um meio de produção mais igualitário? De acordo com Marx, isso acontece porque o trabalhador é alienado das suas condições de trabalho, já que as divisões feitas durante a produção de um material não permitem o consentimento do trabalhador em relação ao valor do produto final, pois ele só produz uma parcela daquilo. Devido a isso, os defensores da ideologia de Marx, assim como o mesmo, são vistos como grandes críticos do capitalismo, que defendem uma sociedade mais igualitária e com menos diferenças sociais, em que os trabalhadores tomassem consciência de seu valor no modo de produção capitalista e de como a apropriação dos lucros não vão para eles e sim para outra pessoa. E essa foi a apresentação sobre Marx e a luta de...
Produtor Making Off Online. Filha da puta, deixa eu fazer a minha